O texto que nós lemos diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. E nessa noite eu quero falar sobre essa batalha que o autor nos convida. Judas se apresenta como irmão de Tiago. O verso 1 ele diz assim: Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Judas se coloca logo como irmão de Tiago, porque Tiago era muito conhecido. Tiago era o pastor da primeira igreja batista de Jerusalém. Me dá o desconto do batista, tá? Ou seja, Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, então era muito conhecido. Tiago, o meio-irmão de Jesus, nós entendemos que o Judas também, meio-irmão de Jesus, escreve esse texto maravilhoso. A epístola, ela tinha um objetivo de falar aos corações a respeito do perigo das falsas doutrinas que estavam entrando na igreja. A igreja estava sofrendo com heresias e muitos estavam aderindo a essas heresias. Nessa noite eu gostaria de falar para a igreja, para os irmãos que estão chegando, assim como naquela época tinha um grupo que estava trazendo ensinamentos errados. Hoje nós encontramos vários ensinamentos deturpados da palavra de Deus. E Judas escreve essa palavra para exortar, porque tinha um grupo que estava estimulando, dizendo que o crente da igreja de Jerusalém poderia pecar, porque agora existia a graça. Então seria aquela permissão que 007 tinha no filme, permissão para matar. Então eles entendiam que a graça era permissão para pecar. E o Judas, ele trabalha muito essa verdade. E o sentido dessa palavra era se opor a esses ensinamentos de frouxidão que os falsos pastores estavam trazendo à igreja. Pecado ainda é pecado, irmãos. Pecado ainda é pecado, e o pecado ainda causa devassidão, o pecado ainda destrói, o pecado continua matando, porque a Bíblia condena o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então o pecado é algo que nos afasta de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 4, ele diz assim: ainda não resistis até o sangue, lutando contra o pecado. Que palavra, né? Hebreus capítulo 12, verso 4. Vós ainda não resististe até o sangue, lutando contra o pecado. Para não pecar, eu preciso lutar. Que o pecado, ele vem de maneira sutil, ele vem querendo me afastar de Deus. Vamos ler, colocar aqui no Hebreus capítulo 12, verso 4. Toda a igreja. Então, ou seja, você ainda não empregou toda a sua força lutando contra o pecado. E nessa noite, eu quero convidar você que se batizou, empregue toda a sua força contra o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado matou Jesus. O pecado nos afastou da glória de Deus. E o pecado ainda continua trazendo consequência. Tiago capítulo 4, verso 7, ele diz assim: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Vamos ler? Em vez de sujeitai-vos, vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Deixa um pouquinho esse versículo. Como resistir ao diabo? Como resistir às falsidades? Me sujeitando a Deus, me aproximando de Deus, vivendo com Deus. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu só vou conseguir resistir quando eu me aproximo de Deus, quando eu me exponho a Deus. Judas, ele fala nessa carta para que se resista às falsas doutrinas, ou seja, lute até o sangue, para que nossa fé jamais seja abalada. Eu preciso fazer uma luta de fé. Para que a minha fé não seja abalada, eu preciso lutar pela minha fé. E Judas, enquanto escrevia esse texto, ele dizia, olha, coloque toda a sua diligência, coloque toda a sua força, lutando contra o pecado. Enquanto ele estava escrevendo, ele dizia assim, batalhe pela sua fé, batalhe pela fé. O sinônimo da palavra batalha é pelejar, é lutar, é entrar em guerra. E por que eu tenho que lutar pela fé? Antes de tentar responder, eu gostaria de afirmar que a fé é a base de tudo. Tire a fé, acabou a igreja de Cristo aqui na terra. Nós vivemos de fé, é pela fé. Nós somos loucos, nós não vemos e cremos. Isso, o nome disso é fé. A fé é a base da nossa, é o nosso alicerce, é a base da igreja. Vocês que estão entrando nessa caminhada, é necessário que vocês procurem abraçar a fé. Não negocie a fé de vocês. O Senhor diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11, verso 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1, 17 fala, o justo viverá da fé. Repita. O café da manhã do justo é fé. O almoço do justo, fé. O jantar do justo é fé. Quem é justo? Ah, vocês são justos. Nós somos justos porque fomos justificados. Se eu fui justificado, eu sou justo diante de Deus. Tiago capítulo 1, verso 5, esse texto é um pouquinho mais extenso. Eu vou pedir para o Jonatas dividir conosco. Tiago capítulo 1, 5 até o 8, ele diz que nós não recebemos nada de Deus se não for através da fé. Tiago, capítulo 1, de 5 até o 8. Toda a igreja em um fôlego só, vamos lá. E se... Tiago está dizendo, olha, o homem sem fé é como a água do mar que é lançado de um lado para outro. Ou seja, sem fé nós não recebemos nada de Deus. Sem fé, disse Hebreus, é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, tenha fé no seu coração. A mesma fé que foi dada desde o início aos primeiros crentes. Essa fé, ela precisa ser preservada ao longo das gerações. Se nós hoje negociarmos a fé, nós estaremos formando uma igreja morta, uma igreja sem fé. Uma igreja sem fé.
E uma igreja sem fé, ela está fadada a viver somente pelos os recursos que os olhos apresentam. Mas a igreja de fé, ela caminha, a sua caminhada, a sua batalha é uma batalha de fé. No mesmo livro de Judas, verso 20, ele faz uma exortação final. Ele diz assim, verso 20: amado, edificando a vós mesmo, continue progredindo na fé. Irmãos, a fé é algo, se você hoje, dia 20, isso? Dia 20, se você hoje tem uma quantidade de fé, dia 21, você tem que ter aumentado a sua fé. Dia 22, mais ainda. Chegar dezembro, mais ainda. Então, ou seja, é progressivo. Vamos ler. Mas vós, amado, eu sou convidado a edificar, eu sou convidado a aumentar, e edificar significa um crescimento. Antes, aqui o templo, aqui onde tem essa pilastra, era só de um lado, e nós fizemos uma obra, nós acrescentamos, nós aumentamos, nós edificamos, nós construímos, então houve um aumento, e para fazer isso, precisamos de fé. Para fazer algo sobrenatural na sua vida, você precisa de fé. Mas como que você tem fé? Como eu tenho fé? Eu quero que você pergunte para mim, pastor, como ter fé? Está fraco. Pastor, como ter fé? Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu respondo que na batalha, para que nós venhamos a manter a nossa fé, eu preciso me expor à palavra. Em primeiro lugar, para continuar nessa caminhada, para que hoje eu me batizei e amanhã eu não venha desistir. Se você perguntar a pastora Joyce, se você perguntar a irmã Lúcia Freita, se você perguntar a qualquer pastor aqui, quantos irmãos já passaram por aqui e um dia falaram assim, eu quero Jesus, e se converteram e se batizaram, mas logo ali, nas primeiras dificuldades, desistiram, nas paixões da carne, cederam, nas vantagens que o mundo ofereceram, não conseguiram manter os pés firmes, e abriram mão da fé. Se eu quero continuar com o coração cheio de fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Comer a palavra de Deus. Às vezes, quando nós estávamos aqui no culto, quantas vezes, no momento da palavra, acontecia coisas estranhas, para talvez chamar a atenção da igreja. O diabo, ele sabe que você, sendo exposto à palavra, alguma coisa vai mudar no seu coração, porque a palavra não volta vazia. E eu trouxe 3 exemplos de pessoas que tiveram um encontro com a palavra e foram modificados. Atos capítulo 8, verso 12, os samaritanos ouviram um diácono pregando. O nome desse diácono era Filipe. E a Bíblia diz que eles creram e foram batizados. Olha só, Atos 8, 12 diz que Filipe, judeu, e ele foi pregar para um povo que não gostava dos judeus, para os samaritanos. E a Bíblia diz que Filipe pregou e eles aceitaram e eles foram batizados. Sabe por quê? Porque a palavra é superior a qualquer pensamento contrário. Você pode pregar para a pessoa que não gosta de você, para a sua irmã que não fala contigo, para qualquer um, seu inimigo. Você pode pregar, porque a palavra de Deus é superior a qualquer coisa. A palavra de Deus é poderosa e ela fala. A palavra de Deus, ela consegue, depois de falada, ela é uma dinamite que vai produzir os seus efeitos necessários. O segundo exemplo que eu tenho é do eunuco,
A Bíblia diz que existia um etíope, eunuco, ele era da corte, e a Bíblia diz que esse homem, ele ouviu a palavra de Deus. Atos capítulo 8, verso 39, diz que o Espírito de Deus orientou Filipe, e Filipe foi atrás da carruagem desse etíope e levou um exemplar do livro do profeta Isaías, que falava sobre o Messias. E quando esse homem ouviu a história de Jesus, a Bíblia diz que esse homem, ele olha para a água e diz para Filipe: eis aqui a água, o que importa que eu seja batizado? A resposta de Filipe foi: você precisa ainda fazer um curso com a pastora Joyce. Você ainda precisa fazer uma campanha. Você ainda precisa ir. Nada disso. A resposta de Filipe foi: se você crê, nada é impossível que crê. Você crê? Aí o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz que naquele momento ele foi batizado. O que leva a pessoa ao batismo, irmãos, é a exposição da palavra. Eu já batizei pessoas aqui que quiseram agradar a avó. Eu lembro um rapaz que quis se batizar, ele disse que queria agradar a avó, mas só disse isso depois que eu batizei, né? Ou seja, não adiantou, não ficou. Batismo não consegue agradar a avó nenhuma. Batismo não agrada a avó. O que agrada a avó? O jogo aqui. Eu quero ver. Isso é do capeta. Eu estou vendo o pessoal mais interessado. Aí eu falei: poxa vida, eu fiquei até vaidoso. Eu estou pregando muito bem. Cara, e nem era Botafogo, hein? Se fosse então. Quero saber se pelo menos faz gol. E só vocês estão vendo, eu só estou vendo o símbolo da igreja ali, né? Eu pedi a eles para botarem um vídeo para mim, e essa tentativa do vídeo fez com que eu vou terminar aqui a mensagem. Eu não sei se ainda vai, depois desse gol todo, vai ter o vídeo, né? Mas a tentativa eu queria terminar com um vídeo, mas vamos lá. Então, o que leva a pessoa ao batismo? Exposição da palavra. Exposição da palavra. Quer mudar a vida da sua família? Palavra de Deus. Antigamente a gente entrava em certos locais e chegava nas casas, tinha quadros maravilhosos com a abertura do Mar Vermelho, citações bíblicas. Talvez isso ficou cafona, então não tem mais isso. Mas quando o povo de Israel foi entrar em Canaã, o Senhor diz assim: olha, coloque as palavras sob testeiras. Ou seja, assim, eu quero que o povo fique olhando a palavra, eu quero que o povo fique comendo da palavra. E o terceiro exemplo de exposição da palavra é quando o apóstolo Pedro, ele é enviado à casa de Cornélio, e a Bíblia diz, Atos 10, 24, que toda a família de Cornélio se converte. Sabe por quê? Porque teve exposição da palavra. Nessa noite, na caminhada que vocês começaram, no dia em que vocês aceitaram a Jesus, nessa caminhada, ela precisa ser pela fé, Segundo e último lugar, eu quero
falar sobre a necessidade da prática da fé. Uma coisa é você estudar medicina. Deixa eu deixar a medicina de lado. Vamos pensar em piloto de avião. Piloto de avião. Família da Verbena está aqui, entende muito de VASP, de Varig, do tempo passado. Então, família, você entraria num avião em que o piloto é maravilhoso, tirou 10 em tudo, foi o melhor no seu curso, mas não tem experiência, não tem nenhuma hora de voo. Você entraria? Mas o camarada tirou 10 de tudo, na teoria. Não, você não entraria. Você quer entrar, você quer saber que o piloto, ele tem experiência, tem bastante horas de voo, porque essa prática vai trazer segurança. A fé, ela precisa ser praticada. Fé precisa ser praticada. E é necessário que ela seja praticada. Na batalha pela minha fé, eu preciso praticar a minha fé, para que essa fé ela venha ficar cada vez mais forte. Você vai à academia, você olha alguém que entra na academia. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, você já vê mudança na pessoa, porque está praticando. Jesus, ele me convida a praticar a fé. Viver pela fé, praticar a fé. Lucas capítulo 17, verso 5. Jesus fala sobre a necessidade de perdoar. E o texto é maravilhoso. De Lucas 17, verso 5, ele é um texto maravilhoso, porque começa dizendo assim: se o irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele não se arrepender, perdoa-lhes. Aí o verso 4, se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, se ele se arrepender, perdoa-o. Aí os apóstolos falaram assim: Senhor, aí o Senhor está pedindo demais. O Senhor está pedindo demais. Eu não tenho como perdoar. Eu não tenho como praticar o perdão. Aí, diante disso do Senhor falando que era necessário perdoar a pessoa que errou, aí eles pediram assim: Senhor, aumente a nossa fé. Olha, quem eram esses homens? Homens que haviam ressuscitado, haviam praticado ressurreição, homens que levantaram o coxo. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, toma seu leito e anda. Esses homens que praticaram milagre, praticaram coisas sobrenaturais, quando Jesus falou, vocês precisam também viver o perdão. Ele disse assim: Senhor, eu tenho fé para ressuscitar defunto, mas não tenho fé para perdoar. Aí, esse texto está no contexto de que eles pediram assim: para perdoar, aumente a minha fé, acrescente a minha fé. E Jesus vem com um texto, uma explicação maravilhosa. Jesus fala para eles um ensino maravilhoso sobre o grão de mostarda. A resposta de Jesus: se tiveres fé como um grão de semente, um grão de mostarda. Verso 6, por favor. Já, tá bom, sem problema. Pode ligar, mesmo se tiver jogo, bota do Botafogo agora. O texto diz assim, Jesus fala assim: se você tiver fé se você tiver fé igual a um grão de mostarda. O que Jesus não fala nesse versículo? Jesus não fala do tamanho do grão. Repita comigo: Jesus não fala de quantidade de grãos.
Jesus não fala de exibicionismo. Eu sou homem de fé, vem aqui que você vai ver só. Jesus não fala de exibicionismo. Jesus não fala de mais ou de menos. Teve uma tradução aí que pegou esse texto e colocou tamanho, mas o original não fala de tamanho. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, não tem nada a ver. Se tiveres fé semelhante ao grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, eu tenho ele na minha Bíblia. Veio uma pessoa aqui uma vez, fez uma série de conferências de fé e distribuiu grão de mostarda. Quem lembra disso? Roseli? Algumas pessoas lembram disso. Eu colei meu grão de mostarda na Bíblia. Eu tenho um grãozinho de mostarda colada na Bíblia. Minúsculo, mas esse grão, quando ele é colocado no chão, ele se torna uma hortaliça com folhas grandes e maravilhosas. É isso que Jesus está falando, não é de quantidade. Ele está dizendo que se eu tiver fé, se eu pegar a minha fé e exercitar a minha fé, e pegar a minha fé, usar para, não só para o meu desfrute, não só para a minha vantagem, mas para abençoar o reino de Deus na terra. Essa fé vai contagiar, essa fé vai ser uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Tem um vídeo, não sei se... Tem um vídeo, eu quero me dar um desconto aqui, os diáconos mais conservadores da igreja, mas... é um desenho animado, eu tinha muito adolescente se batizando hoje, e eu trouxe para ilustrar. Eu vi nesse desenho uma ilustração maravilhosa, é da Walt Disney, não tem nada a ver com crente, não tem nada a ver com batista, nem metodista, nem assembleia, mas exemplifica bem, e eu quero depois aplicar esse texto. Oi? Ok, em casa, estou sendo ali orientado, como se nós colocarmos esse vídeo sendo divulgado externamente, o YouTube, nós vamos cortar, vai cair a nossa transmissão, porque nós não temos direito de passar esse mídia. Então, você que está em casa, não desligue não, fique orando pelo pastor, para não parecer mais jogo enquanto ele está pregando, e daqui a pouco a gente volta com você, mas os irmãos aqui da igreja vão poder participar. Talvez é um castigo para você, domingo que vem venha, tá bom? Isso é exemplo de fé. Isso é exemplo de fé. Esse bonequinho, a ponte só iria surgir se ele confiasse e pisasse no nada. Eu lembrei de um personagem bíblico, Moisés. Estava orando, indo ao culto, fazendo campanha, e o Senhor perguntou: por que você está clamando a mim? Diga o povo de Israel que marche. Mas Senhor, como é que eu vou marchar? O mar ainda está aqui. Eu orei para que o mar pudesse abrir, mas o mar só se abriu quando Moisés pisou. Isso é fé. No desenho que você viu, a ponte só surgiu quando ele teve fé e caminhou. Na caminhada que vocês estarão vivendo, que nós vivemos, não só vocês, nós vamos precisar de muita fé. São muitos obstáculos como esse, para tentar parar a nossa caminhada. Mas se nós tivermos fé, nós vamos prosseguir. A luta da nossa caminhada é uma luta com fé. O nosso escudo é a fé. Vocês, nessa noite, que deram esses passos iniciais, que vocês consigam atravessar todos os obstáculos, não apoiado por igreja. A igreja vai trazer um apoio, não acreditando na igreja, mas acreditando no Deus da igreja. É a diferença. A igreja é feita por homens falhos, mas o Senhor não falha. Não há por que desistir. E eu quero convidar vocês que vocês atravessem todos os obstáculos desse,
pela fé. Existia, eu encerro aqui, uma pintura em que a pessoa era uma quantidade de pessoas que estavam caminhando e chegava, tinha um obstáculo como esse. E cada um trazia sua cruz. E só podia atravessar o obstáculo quem pegasse a sua cruz e colocasse. Porque o tamanho do obstáculo era o tamanho da cruz da pessoa. Mas aqueles mais espertos que cortaram a cruz, no momento dos obstáculos, não tiveram como passar, porque a cruz estava diminuída. Então carregue a sua cruz, não murmure, glorifique a Deus nas lutas, não permita que nada venha tirar o seu foco. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto, era um cântico que nós cantávamos. Que o Senhor complete essa palavra na vida de vocês. O pecado não mais terá domínio sobre vocês, pois agora vocês estão debaixo da graça de Deus. Tito capítulo 2, verso 11. Deus complete essa palavra no seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Repita comigo: sem fé, é impossível agradar a Deus. Como eu quero agradar a Deus, não abro mão da minha fé. Pai, eis aqui a tua palavra. Eu quero, Senhor Deus, te pedir, Senhor, que nessa caminhada dos teus servos, Pai, nós tenhamos fé suficiente para ultrapassar todos os obstáculos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não murmurarmos, nos ajuda a olhar para o alto, nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o final da nossa jornada é, Senhor Deus, ouvir dos teus lábios: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a consumação do século. Pai, estamos ansiosos em chegar nesses portais, em ouvir essa palavra da boca do teu Filho Jesus. E é no nome de Jesus que nós vivemos essa expectativa. Pai, nos ajuda, ó Pai, a não desistirmos, nos ajuda, ó Pai, a ajudarmos aqueles que estão enfraquecidos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém.